As boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um estudo que determinou qual é a língua mais bonita do mundo. Será que você sabe qual que é? Antes da gente entrar nos detalhes desse estudo, eu acho mais interessante pensar como que as pessoas percebem essa ideia do que é beleza numa língua, ou seja, o que soa mais agradável ou não, e quais são os critérios para determinar isso. Mas chega de enrolação, vamos dar uma olhada nas notícias sobre esse artigo para poder falar um pouco sobre essa ideia do que é beleza na língua. A notícia original está em espanhol e então eu vou usar uma como referência essa que está em português para facilitar para quem está acompanhando, mas eu também vou fazer referência ao o artigo original que está escrito em inglês. Vamos dar uma olhada no que diz aqui. Primeiro, o estudo identifica duas coisas, a língua mais bela e também a mais feia. E aqui ele começa primeiro fazendo um preâmbulo, tentando explicar como que foi feita, quais foram os critérios para determinar essa língua, dizendo aqui que, por exemplo, participaram desse estudo 820 participantes de nacionalidades diferentes para ouvir mais 50 gravações aleatórias de mais de 228 ou de 228 idiomas. E eu quero deixar claro que eu fui atrás do artigo original para ver quais eram então essas nacionalidades que foram usadas para fazer essa pesquisa, e como vocês podem perceber aqui pelo abstract, ou seja, pelo resumo desse artigo, porque eu não tive acesso ao original, as nacionalidades usadas para poder fazer a avaliação do que é beleza, do que soa bonito ou não para esses, de acordo com as gravações, são inglês, chinês e línguas semíticas, ou seja, árabe, hebreu. Então não foram tantas nacionalidades assim, não inclui, por exemplo, a América Latina, não inclui a Europa Ocidental, não inclui, por exemplo, todos os países africanos do continente. Então, nós temos aqui sempre essa questão da limitação do estudo, ou seja, quais são os critérios que foram usados para fazer a pesquisa. Por isso é muito importante observar sempre a metodologia, como que se foi desenvolvido o estudo. Então, essas pessoas de diferentes nacionalidades, como mostrei aqui, tinham que avaliar se gostavam ou não do que ouviam, e às vezes a língua podia não ser nem familiar, podia ser uma língua completamente estranha, o que era, claro, muito dos casos, já que as pessoas normalmente não conhecem muito mais que 20, 30 línguas. E apesar do sensacionalismo das matérias, dizendo que esse estudo comprova cientificamente qual que é a língua mais feia e a língua mais bonita de forma inquestionável, o estudo deixa muito claro que o que determina, o que predominantemente determina o que as pessoas entendem como bonito ou feio, até tem a ver com a familiaridade. Ou seja, quanto mais a pessoa conhece a língua, ou quanto mais ela está acostumada com aquela língua, maiores as chances dela achar aquilo agradável. E é por isso que, por exemplo, a língua considerada mais feia é uma língua muito pouco falada ou pouco procurada por exemplo, falantes de chinês, inglês e até mesmo por nós brasileiros e outras nacionalidades que nós temos por aí. E para quem achava que a língua mais bonita ia ser, por exemplo, o francês ou até mesmo o inglês britânico, como a gente vê em algumas listas aí, na verdade é um crioulo que chama Tok Pisin. Esse Tok Pisin, ele é é um crioulo com base em inglês. E eu já expliquei em alguns vídeos o que é o crioulo, mas de forma mais simplificada, o crioulo são as línguas criadas a partir do processo de colonização, em que havia o contato linguístico entre, por exemplo, a língua do colonizador, como essa língua principal de comunicação, e diversas pessoas de etnias, de língua, que falam línguas diferentes, que eram obrigadas a entrar em contato, forçadamente, obviamente, e acabavam absorvendo elementos gramaticais, por exemplo, da língua do colonizador, e usavam, por exemplo, vocabulário local. Isso, essa combinação, ao longo de alguns séculos, gerou a criação de outras línguas que nós chamamos de crioulos, marcando ali o período histórico da criação dessas línguas. Mas para mais detalhes, eu sugiro que você veja um vídeo lá do começo do meu canal que fala sobre o que são os crioulos, os pidgins e também sobre essa ideia de língua franca, etc. Dá uma olhada lá. Então essa língua, vocês vão perceber que ela tem várias semelhanças à língua inglesa, porque a base linguística dela é inglês, porque ela foi uma colônia ou parte da dominação do Império Britânico. E isso vai sempre determinar, por exemplo, qual é a língua base que vai acabar gerando aquele crioulo. Como, por exemplo, nós temos o cabo-verdiano, que é um crioulo de base portuguesa, de língua portuguesa, que é falado em Cabo Verde, obviamente. E aqui vocês podem ter uma ideia de onde no globo terrestre essa língua é falada, que é ali na parte insular, na porção cheia de ilhas da Papua Nova Guiné. E o que é mais interessante é que muitas dessas palavras, das palavras dessa língua, vão ter uma base ou vão ter semelhança com as palavras em inglês, como, por exemplo, o próprio nome da língua, que significa língua falada. O talk aqui vem de uma apropriação, ou de uma outra forma de falar talk do inglês, que significa falar, e o pidgin tem a ver com a palavra pidgin, que na verdade já se tem algumas especulações sobre a sua origem, que teria vindo da palavra business, que seria uma língua de trocas comerciais, uma língua usada para fazer trocas comerciais. Pidgin são o estágio, na verdade, anterior à criação dos crioulos, que são a forma de comunicação antes delas consolidar como uma língua, ou seja, é mais uma forma de falar
falar ainda mista, antes de chegar a de fato não como uma língua nativa, pelos falantes que vão nascer naquele meio de contato linguístico. Então, a partir do momento que os falantes começam a nascer já falando aquele pidgin, ele começa a ter um outro estatuto, por exemplo, de uma língua nativa, e aí ele vira um crioulo. E aí tem a ver também com a sistematização e com a padronização de algumas formas da língua. E aqui eu vou colocar um trechinho para vocês ouvirem em Talk Pidgin, para ver quão diferente essa língua soa e, na verdade, quão familiar ao mesmo tempo ela soa. Porque, como eu disse, ela tem a base de língua inglesa. Então, ela vai ter alguns momentos que ela vai soar algumas vezes como o inglês, mas vão perceber que ela tem outras características muito diferentes. Tu pikinini ito kim Papa Olsem. Papa, meeting long all get a something you like till him long me one time brata belong me. Hap belong me. Me like by you give him long me now. Alright. Papa itilim all get a something belongen igolong tu pala. Então, no áudio, vocês podem provavelmente reconhecer algumas formas semelhantes ao que nós entendemos do inglês, e aqui no artigo em espanhol tem algumas palavras para vocês darem uma olhada, como por exemplo house, significa casa, vem do inglês house, então é uma simplificação talvez do esquema fonético, talvez de uma forma um pouco mais simples do que nós conhecemos no inglês. Também nós temos, por exemplo, boy, que significa homem, mas que vem do inglês boy, e outras palavras que são muito parecidas com o que nós temos no inglês, mas sempre com alguma grafia diferente ou até mesmo uma pronúncia diferente. E aqui vai ser difícil determinar com certeza, ou cientificamente, como as pessoas esperam, qual que é a língua de fato mais agradável, porque isso tem muito menos a ver com características intrínsecas à língua e mais com a experiência pessoal que os falantes têm com a língua. Ou seja, quanto maior familiaridade você tem com a língua, maiores as chances de você ter algum contato cultural, alguma experiência pessoal com falantes daquela língua. Então, por exemplo, por mais que algumas pessoas digam que o alemão ou o russo soem como línguas muito duras, línguas meio agressivas, se, por exemplo, você já conviveu com pessoas, com alemães, já conviveu com russos, ou, por exemplo, tem famílias, laços familiares entre esses países, muito provavelmente essa língua vai soar mais como uma coisa familiar e algo muito menos agressivo do que as pessoas normalmente pensam. E nós vamos ver como o papel da mídia acaba tendo uma função importante na determinação do que significa, do que nós entendemos como bonito ou feio. Mas essa notícia destaca, por exemplo, uma das possíveis explicações do porquê que essa língua soou como a mais bonita para aqueles falantes de inglês, chinês e línguas semíticas que nós vimos. E eu confesso que tem aqui um pouco um furo talvez nessa teoria. Vamos dar uma olhada então na sistematização dessa língua. Então o crioulo Pidgin, ele tem um sistema de 5 vogais e 17 consoantes, que coincidem muitas delas com o espanhol. E aqui, como o artigo está sendo escrito em espanhol, ele sugere, por exemplo, que talvez essa base simples de sons, ou essa lógica simples da criação de palavras e expressões, é sugerida aqui como, então, talvez uma das explicações do porquê que isso soe tão bonito para quem ouve, ou seja, a simplicidade da formação dessa língua poderia ser uma das razões. E eu confesso que aqui há um problema nessa lógica, porque eu não sei se há nunca vi nada sobre isso, sobre uma correspondência direta entre simplificação e a ideia de algo ser bonito. Até porque, como eu sempre falo, todas as línguas têm como um princípio básico a economia linguística. Só que a economia linguística não é necessariamente diminuir a palavra ou falar menos coisas para dar sentido às frases e ao mundo à sua volta. A simplificação tem a ver com a forma de articulação de sons, aquelas pessoas já estão acostumadas a fazer articulações de som em alguns pontos específicos da boca, então é muito difícil pensar o que de fato traz essa simplificação para dizer que, por exemplo, ter 5 vogais e 17 consoantes é uma garantia de que algo vai soar muito bonito, até porque o francês, que é dado por muitas pessoas como uma língua sensual, uma língua atrativa, ela não tem essa simplificação de vogais, por exemplo, aliás, tem muito mais muito mais do que 5 vogais, e ela não é considerada, por exemplo, uma língua feia por causa disso. Então, em contraste com essa língua dita mais bonita pelos avaliadores, lembrando que são falantes de inglês, chinês e línguas semíticas, como o árabe e o hebreu, por exemplo, e não representam, por exemplo, os falantes de língua latina, que talvez teria uma opinião diferente em relação a essas línguas que foram apresentadas. Mas a língua, então, considerada a mais feia, ou a menos bonita entre esses falantes, foi, então, o checheno. E aqui, há também o argumento da simplificação como uma das razões para talvez essa língua não soar tão bonita como o pidgin que nós vimos agora. Então, o checheno, ele teria entre 40 e 60 consoantes, de acordo com o dialeto que vai se avaliar e quem está avaliando, quem vai considerar aquilo como uma consoante diferente ou não.
e também tem tem 44 vogais. E esse é tratado pelos autores do artigo e pela notícia aqui como um dos fatores que talvez faria essa língua soar não tão bonita, pela alta complexificação dos sons de consoantes e vogais. E nesse caso, o autor dessa matéria, por exemplo, até compara com o espanhol, dizendo que, como o espanhol também tem 5 vogais, deve ser muito mais fácil ou muito mais atrativo ouvir a língua que nós vimos agora, o Tok Pisin, do que, por exemplo, o checheno. Só que lembrando, a avaliação que foi feita nessa pesquisa não leva em consideração falantes espanhol. Então eu não sei se tem a ver, na verdade, com a simplificação, se o espanhol ter um sistema de vogais simplificado tem a ver necessariamente com essa avaliação. Tá? Aqui pode parecer muito mais uma interpretação, uma vontade, talvez, de interpretar essa teoria e criar uma teoria a partir desses dados por parte do autor, do que necessariamente uma conclusão objetiva da pesquisa. Mas eu devo reconhecer que eles admitem aqui que a beleza não é uma coisa intrínseca da língua. Como eu disse, não há nada no sistema linguístico, no sistema de vogais e consoantes, que garanta uma ideia de beleza, até porque essa ideia de beleza vai variar até para o que se entende como beleza, apesar de que, por exemplo, nós sabemos que alguns padrões de vocalização são dados como mais atrativos ou menos atrativos para várias culturas, então é de senso quase comum que vozes femininas mais aspiradas acabam sendo mais agradáveis aos ouvidos, e aí talvez tenha a ver com um processo evolutivo, mas não que a língua necessariamente tenha elementos ali que a tornem mais agradáveis ou não. Como eu disse, se você já tem familiaridade de falar com pessoas de uma língua com alta complexificação de sons, aquilo não vai se tornar algo desagradável, aliás, vai se tornar até uma língua próxima do que se entende como família, vai ter uma certa ternura e um carinho em relação a ela. E aqui entramos num outro ponto, que é quanto que a mídia e os conteúdos culturais que nós consumimos influenciam a nossa percepção das outras línguas. Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, algumas listinhas que determinam quais são as línguas mais sensuais ou as línguas mais bonitas de se ouvir. Então, por exemplo, essa lista aqui fala das línguas mais sexy, ou sotaques mais sexy, que foi feito por um site que chama Time Out, e foi feito é um site de relacionamento, tem a ver com relacionamento, que perguntava para as pessoas qual que é, na hora de buscar para um date ali, procurar para fazer um encontro, uma pessoa para ter um encontro, qual que era o sotaque mais agradável, ou alguma coisa desse gênero. E aqui lembrando que essa pesquisa foi feita em inglês, então o sotaque é o sotaque nativo, mas falando a língua inglesa. Então, por exemplo, em 10º lugar ficou o japonês, que foi bem inusitado, o português brasileiro entra em 9º, o inglês americano, ou estadunidense, no caso, fica em 8º lugar, 7º australiano, 6º o escocês, 5º o espanhol, 4º o irlandês, 3º o italiano, francês em 2º lugar e, surpreendentemente, o inglês britânico acaba ficando em 1º. Lembrando, como as pessoas aqui falam inglês, que fizeram parte dessa pesquisa falam inglês, com certeza isso vai influenciar o que elas entendem como uma língua bonita. E aqui tem toda uma estética que nós vemos em filmes do inglês britânico, como aquela coisa real, ou seja, a realeza, a nobreza, que é britânica, vai falar com aquele sotaque de uma certa forma, que é um sotaque normalmente de Londres, ali mais central, que não contempla os sotaques do interior dali da ilha. Então isso vai influenciar também como as pessoas percebem. Então, quantas séries nós vemos por aí de época que os atores falam com um sotaque britânico, mesmo que nem falem a língua naquele país. Ou seja, por exemplo, para representar a nobreza do século XVIII da Áustria, os autores ali do filme, como é uma produção estadunidense ou britânica, por exemplo, falam com o sotaque britânico, ao invés de falar com o sotaque estadunidense, para fortalecer a relação entre a fineza, a etiqueta, a realeza, a nobreza com o sotaque britânico, que foi um grande império que dominou diversas regiões e se expandiu pelo mundo e mantém ainda até hoje, por exemplo, a família real, e aí nós associamos, por exemplo, a eles a ideia de nobreza, mas curiosamente não associamos a ideia de nobreza à família real espanhola, que existe ainda, ou seja, há um rei lá, tem toda uma nobreza que não tem todo esse estatuto que nós temos por conta da construção da história, quem de fato teve a influência, a hegemonia cultural nos últimos séculos, né, depois ali do arrefecimento, da expansão de Portugal e da Espanha, o Reino Unido, a Inglaterra, foi esse grande agente de difusão por todo mundo da sua cultura e da sua forma de pensar no mundo, e por isso que nós associamos, por exemplo, a nobreza muito mais ao sotaque britânico do que, por exemplo, ao espanhol. Isso nos faz pensar também nos desenhos, que nos influenciam desde criança, ou seja, desde criança nós temos uma imagem das línguas dos países que é construída por conta do conteúdo que nós consumimos. E nós sabemos que a maior parte do conteúdo que nós consumimos vem dos Estados Unidos e vai refletir a visão que eles têm do mundo e das outras culturas, e também das línguas que essas culturas falam. Então, por exemplo, aqui tem uma seleção de personagens, e o mais interessante aqui, de acordo com uma outra pesquisa que eu vou deixar linkada aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada, de todos os personagens que eles avaliaram dos filmes
dos filmes, dos principais filmes que temos da Disney, do Tarzan, da Pequena Sereia, do Rei Leão, de todos esses filmes, 20% dos vilões falavam o inglês padrão dos Estados Unidos. Agora, isso dobrava quando se falava de sotaques estrangeiros, ou seja, 40% dos vilões tinham um sotaque estrangeiro. E isso está muito associado à forma como o cinema estadunidense, que é exportado para o mundo todo, ele revela ou mostra essas nacionalidades, essas línguas e qual o estereótipo que eles trazem. Então, como vocês podem imaginar nos filmes de James Bond, esses filmes de ação, de explosão e de espionagem, qual que é o vilão que aparece, ou qual o sotaque do vilão que é sempre como o cara malvadão, é o cara que vai ser derrotado, é o cara que vai ser mal, assim, essencialmente mal. É normalmente ou alemão, ou vai ser um russo, ou de qualquer língua do leste europeu. E isso tem tudo a ver, por exemplo, com a ideia da Guerra Fria, ou seja, contra que bloco, ou contra qual parte do mundo os Estados Unidos estavam em guerra. Era contra todo o bloco soviético, que se encontrava ali como parte da Alemanha e a parte do leste europeu, a Rússia, e também contra os chineses. Então, os chineses também fazem parte dessa estereotipação que os Estados Unidos propõem nos seus filmes, como uma forma de expandir para o mundo a sua visão. E como nós consumimos predominantemente esse conteúdo culturais dos Estados Unidos, a gente acaba também adotando a visão deles e acaba influenciando também como a gente percebe os idiomas. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de como isso não tem nenhum respaldo na própria língua mesmo. E eu vou te mostrar de uma forma bem simples, nada de científico aqui. Então eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como um meme como esse aqui é comum de se ver pela internet e representa de uma forma falsa o que se entende como o estereótipo do alemão, né? Como vocês podem ver, então, em diversas línguas, a palavra computador é uma palavra simples, pequena, até mais ou menos a mesma quantidade de letras, e o alemão veio com aquela palavra enorme. E até falso, porque em alemão nem se prefere essa forma. A forma computer é uma forma bem internacionalizada e bem estabelecida na língua alemã, por exemplo, também. Mas isso aqui também tem muito a ver, até essa representação do Hitler aqui, tem a ver com a ideia do estereótipo daquela língua, que é reforçado pelos conteúdos culturais que nós consumimos. Até porque, como eu vou mostrar para vocês aqui, existem outras formas de falar de outras palavras em alemão que são muito mais simples, por exemplo, que em línguas latinas. Então, enquanto nós temos frequentemente com a palavra enorme, e até em inglês um pouco maior que do alemão, e o alemão é simplesmente oft. E a gente fica com um exemplo até bem simples, a gente vê como se procura palavras certas, específicas, para falar que o alemão é uma língua complicada, é gritada, é agressiva, mas na verdade isso não tem nenhuma base da própria língua, a estrutura gramatical, como a língua organizada, não dá nenhum respaldo para poder dizer que é uma língua agressiva, uma língua que soa mal, por exemplo. E como vocês podem ver aqui também, imediatamente, immediately, imediatement, você podia pensar essas línguas faladas de forma agressiva, e o alemão, por exemplo, falado de uma forma bem suave e simples, porque é uma palavra bem curta, por exemplo. E como nós falamos, muito disso tem a ver com a forma de conteúdo que nós consumimos. Eu queria até lembrar que, por exemplo, esses dias eu estava no Netflix e percebi que a seção de estrangeiros não contemplava, por exemplo, os filmes dos Estados Unidos. Ou seja, todos os filmes dos Estados Unidos não são considerados como estrangeiros, mesmo se tratando, por exemplo, de uma Netflix no Brasil. E isso é uma coisa para se pensar, talvez como que nós consumimos esse conteúdo, ou a que tipo de conteúdo nós somos expostos o tempo todo, e se nós procuramos também sair dessa bolha, não reflete também a forma como nós percebemos o mundo à nossa volta, e as culturas e as línguas também. Muito obrigado por ver este vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir, e também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e no TikTok, movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.